Bom, vamos imaginar que a gente vai criar uma função agora de multiplicação um pouquinho mais esperta, que além dela multiplicar um número só, ela pode multiplicar um array, beleza? Um array de elementos numéricos. Eu coloquei valores aleatórios aqui, beleza? 1, 2, 3, 4 e 10. E agora essa função multi vai receber esse array, vai percorrer esse array através do for, e para cada elemento específico daquele array, ele vai multiplicar por ele mesmo, dando o mesmo efeito que a gente tinha nas funções de multiplicação anteriores, que seria n vezes igual ele mesmo, retornando aqui um novo array. Se a gente rodar essa função, ela vai retornar isso daqui, ó, 1, 4, 9, 16 e 100, porque ele está multiplicando aqui os próprios valores. Só que se a gente perceber, essa função multi aqui, ela vai ser a função de multiplicação. E se eu quisesse criar uma somatória? E se eu quisesse criar uma... Enfim, se eu quisesse criar hora somatória, hora de multiplicação, você concorda comigo que não ficaria muito legal eu criar uma função para cada situação dessa, só mudando esse detalhe? Não seria mais interessante eu deixar a liberdade do usuário decidir o que ele deve fazer com o seu próprio número e simplesmente criar uma função de utilidade que percorre todos esses valores e eu faço com isso daqui o que bem entender o usuário, beleza? E para isso eu posso dar essa liberdade para o usuário, tendo a possibilidade de receber uma função que vai executar o que ele bem entender. A única função dessa desse utilitário seria percorrer esse array e executar o que ele está pedindo. Então vamos imaginar que a gente quer que uma função faça a multiplicação de um próprio número. A gente poderia construir uma função seguinte, ó, func igual a uma função que recebe n, arrow function n vezes n, beleza? É a mesma coisa, né? Então é a mesma coisa que isso daqui, beleza? Então veja que para eu executar aqui essa função, eu teria que receber a todo momento um novo valor, executar isso daqui e receber. Seria possível eu passar essa função aqui como argumento para multiplicação e substituir? É possível, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar essa função aqui, atribuir para uma constante. Você pode atribuir como uma função regular ou como uma arrow function. Eu vou fazer desse jeito mais moderno. Vou passar essa função aqui para essa outra função multiplicação e vou receber esse parâmetro aqui. Veja que no momento que eu recebo esse parâmetro, ele já contém uma função aqui. Então, já que ele contém essa função, basta eu fazer o seguinte: values igual values e, beleza? Igual a func de values e. Veja que eu vou chamar essa função, passar como parâmetro o valor atual do nosso array, ele vai executar simplesmente o que tem na function e eu vou devolver para o meu array o resultado dessa function, dando total liberdade do usuário fazer o que ele bem entender, porque afinal, hora ele vai querer multiplicar, hora ele vai querer somar com a própria função, hora ele vai querer multiplicar por 2, deixando essa função bem mais esperta e flexível, beleza? Se a gente executar essa função, o resultado é o mesmo, mas veja que é o mesmo em termos de resultado porque a função faz o mesmo cálculo. Se eu colocar aqui mais um n, multiplicar o próprio número por ele mesmo 3 vezes, veja que o resultado já muda. Se eu quiser multiplicar agora aqui por 2, o resultado já é diferente. Se eu quiser colocar aqui mais uma função, eu tenho então esse resultado aqui que já é bem diferente. Então veja que existe essa possibilidade de eu receber não só um número primitivo, um tipo primitivo, que é número string, booleano, eu posso receber arrays e além disso eu posso receber funções, dando uma liberdade de executar, beleza? O que eu bem entender aqui dentro, ok? E ainda eu posso pegar isso daqui, em vez de atribuir por uma variável, eu posso chamar isso daqui, ó, diretamente, que ainda ela continua executando. Beleza? Veja que o resultado é o mesmo. Então eu posso passar valores e posso passar diretamente uma função. Isso aqui é chamado de callback, beleza? Ou seja, eu chamo essa função, dou um call nessa função, venho aqui, executo e volto no meu fluxo, beleza? Por quê? Porque essa variável aqui, esse parâmetro, esse argumento contém uma function. Se eu colocar aqui o console.log arguments, a gente vai
vai ficar bem claro isso daqui. Veja que no argumento 0 eu tenho o meu array, beleza? E aqui no argumento 1 eu tenho uma função. Olha lá a minha função aqui, ó. Olha aqui, da mesma forma que eu passo. Tá vendo? Então, com isso, a gente consegue criar uma função bastante dinâmica, útil e dá total liberdade para o usuário fazer. Isso daqui são os princípios, os callbacks, são os princípios, são muito utilizados nas funções map, filter e reduce do próprio JavaScript, a qual a gente vai ver nas próximas aulas.